Bom, uma boa noite a todas, a todos que estão aqui conosco hoje. Hoje nós estamos na nossa quarta aula do nosso curso de formação de professoras e professores do programa TJC, que é o programa Trabalho, Justiça e Cidadania. Hoje, como essa aula fica gravada, eu gosto de registrar. Hoje é dia 15/6/2021. Nós tivemos ontem uma aula muito boa com a juíza Ana Beatriz, tratando de trabalho infantil. Ela nos trouxe muitas estatísticas, muitas contextualizações, algumas desmistificações. E hoje nós vamos também falar de um outro tema que eu acredito que também é próximo da realidade dos alunos da rede pública, se não dos alunos especificamente, mas das famílias, que é a questão do trabalho em plataformas, trabalho em aplicativos. Os professores, nosso último encontro aqui, na nossa 10ª aula, nós vamos falar um pouco sobre a cartilha que nós temos do programa Trabalho, Justiça e Cidadania. Essa cartilha está sendo atualizada. Ela vai ser entregue em formato eletrônico e eu creio que em formato em papel, nos outros anos sempre foi. Aí no formato em papel, conforme a quantidade que a escola vai trabalhar, que ela deseja, né? Eu não tenho certeza se esse assunto especificamente já consta dessa cartilha, porque essa cartilha sempre tratou dos assuntos mais tradicionais relacionados ao direito do trabalho, do aviso prévio, das férias, das horas extras, do assédio moral, vários assuntos, né? E esse assunto, mas eu acredito que se esse assunto não está lá, ele deveria estar. E por que nós o colocamos aqui? Porque esse assunto ele está muito relacionado ao futuro do direito do trabalho, ao futuro que nós queremos ter, ao futuro que nós não queremos ter, a questão da precarização do trabalho, a informalidade do trabalho, a ideia de um empreendedorismo que muitas vezes é um empreendedorismo falso, não que sejamos contrários ao empreendedorismo, mas eles têm que ser um empreendedorismo genuíno, responsável, seguro. Então, de uns tempos para cá, nós sentimos necessidade de falar disso, né? Curioso, porque essa não era uma realidade de 10 anos atrás, por exemplo. E hoje é uma realidade muito assim, concreta no Brasil. Muitas famílias envolvidas com a questão desse tipo de trabalho e muitos consumidores também envolvidos, porque muitos de nós, ou quase todos, né, já solicitamos serviços por meio dessas plataformas, seja o serviço transporte passageiro ou entrega de mercadorias, né, ainda mais principalmente agora no período da pandemia, em que houve um estímulo a esse tipo de serviço. Então, como a gente gosta só de coisa boa, a gente falou assim, nós temos que chamar uma pessoa ótima para falar disso. E aí, nós chamamos a nossa bela colega, Vanessa Mendes de Araújo Amorim. A Vanessa, ela é juíza do trabalho substituta aqui na 10ª região, atualmente ela está lotada na 17ª Vara do Trabalho de Brasília, e mesmo, ela falou aqui mais cedo, mesmo grávida, de gêmeos, ela vai nos dar esse tempo aqui, ao qual eu desde já agradeço. E por que nós chamamos a Vanessa? Porque além da Vanessa ser uma colega muito estudiosa, muito antenada, esse é o tema de estudo da Vanessa. A Vanessa estudou esse tema no mestrado dela, que ela concluiu na UFMG, e agora, felizmente, ela está fazendo, né, o doutorado também com essa temática, na mesma universidade. O doutorado da UFMG é um doutorado muito reconhecido na área do direito. Então, nós temos no Brasil alguns colegas da área da justiça do trabalho estudando esse assunto, não são tantos, porque ainda é para nós um assunto novo, que ainda nos causa perplexidade, que ainda nos causa muita dúvida e que está em transformação. A gente não está falando que a gente não está no fim da história, por assim dizer, né? A gente está lá no meio da história.
Então, por isso é que um assunto tão importante desse, tão difícil como esse, precisa ser tratado por uma pessoa que está ali, ó, estudando esse tema. Então, eu não vou me alongar mais, vou passar a palavra à Vanessa, agradecendo demais, Vanessa, por você ter aceito o nosso convite. Tenho certeza que esse assunto vai trazer dúvidas, inquietações, questionamentos, que assunto bom é assim, né? Não pode ser assunto que não tem, que não mexa conosco, né? Você fique à vontade, a sala de aula virtual é sua para você expor da forma como você melhor entender. E aí depois, ao final, assim como nos outros dias, a gente abre para as perguntas orais, para as perguntas escritas, comentários e tudo. Muito obrigada, Vanessa, a palavra está com você. Aldri, que dizer, né? Suas palavras sempre muito generosas. Você é uma grande amiga e uma pessoa que tem uma generosidade de sempre estar disposta a participar de temas importantes, mesmo tendo a jurisdição, que a gente sabe, voltando agora, né, que é uma nova realidade que nós não estávamos acostumados, então pegando consertando o avião com ele no ar, né? Então agradeço. Para mim o programa é muito importante, estive ano passado, e é importante que nós tenhamos essa relação com a comunidade, em especial uma comunidade de formadores de opinião e de conhecimento. Então, vou tentar trazer aqui um pouquinho da minha pesquisa, que ela começou em 2017 e agora vai se estender pelo doutorado. A abordagem no doutorado ela é um pouquinho diferente, mas está relacionada. Eu vou falar um pouco das plataformas tradicionais, eu organizei a apresentação mais ou menos dessa forma, mas queria também trazer para vocês um pouco de uma plataforma que é pouco conhecida aqui no Brasil, que também foi objeto da minha pesquisa, e eu vou trazer uma apresentação que eu acho que vai ficar mais fácil de ser compreendido. Novamente, boa noite a todos e todas, e quem tiver pergunta, a dinâmica está sendo essa ao final, Audrey? Ao final, né? Tá. Então, quem tiver perguntas, ao final, se eu conseguir responder, vou estar à disposição de todos vocês. Bem, como a Audrey já mencionou, a realidade do trabalho em plataforma digital, ela não é uma novidade, mas no Brasil. Quando eu comecei a pesquisa em 2016, começaram os primeiros estudos, mas de lá para cá, muitas pessoas, não só da área do direito, como da área da sociologia, da geografia, inclusive, começaram a adentrar no tema porque ele é um tema realmente complexo, é novo. No direito do trabalho, ainda há uma certa resistência de compreender aquela forma de trabalho como uma forma de trabalho reconhecida pela legislação trabalhista. Então, nós temos muitos casos que são julgados e propostos perante a justiça comum como uma relação de consumo e não caracterizada como uma relação de trabalho. Não encarada, né? A justiça do trabalho ela é competente para julgar e processar e julgar todas as causas em que envolve uma relação de trabalho. Ainda assim, muitos trabalhadores têm recorrido à justiça comum e vários juízes daquela justiça têm reconhecido a competência para processar e julgar processos como dessa natureza, considerando que não há uma relação de trabalho, apenas uma relação de consumo, que é muito danoso até mesmo para o trabalhador, porque ele não consegue se beneficiar, dentre outros pontos, da celeridade, do reconhecimento, até do know-how do juiz do trabalho para compreender a dinâmica desse trabalho que ele é realizado. Quando eu fiz a pesquisa, eu pesquisei 3 plataformas que, naquele momento, elas se destacavam como 3 plataformas, vamos dizer, que formavam uma categoria específica. Então, eu pesquisei a plataforma de transporte, pesquisei a Uber e a 99 Pop, fiz também pesquisas na Cabify, pesquisei uma plataforma que a gente chama de marketplace, que é a Get Ninja. Por quê?
marketplace? Porque ele é um local de comercialização do trabalho. A plataforma, ela disponibiliza um espaço para que o trabalhador poste anúncios e o consumidor, ele entra em contato com aquela plataforma, com aquele prestador de serviços, e eles dispõem livremente os termos da contratação, o que não acontece, por exemplo, na Uber. Todos nós certamente já pegamos algum transporte por aplicativo e vemos que nós não temos opção de escolher o trabalhador, nós não temos opção de escolher a tarifa, nós não temos opção de escolher o veículo que nós vamos recorrer. Então, é tudo padronizado pela plataforma. Então, essas são as diferenças, por exemplo, dessas plataformas inicialmente. E há uma terceira plataforma de trabalho que ela é pouco conhecida no Brasil. Por quê? O trabalho é essencialmente realizado no plano virtual. É uma plataforma que agora já começou a ter algumas delas no Brasil, sediadas no Brasil, mas muito poucas, ainda não gerou um engajamento. A que se tem utilizado muito para estudos é uma plataforma americana chamada Amazon Mechanical Turk, que é uma plataforma que a dinâmica é a mesma em todas as plataformas. O consumidor e o trabalhador se cadastram e há uma disponibilização de trabalho. No caso da Uber, a diferença é que a Uber elege para quem ela vai mandar aquele trabalho. A Amazon Mechanical Turk, não. Ela permite que o consumidor, o contratante, ele faça uns filtros e, a partir daqueles filtros que ele elenca, são disponibilizadas as tarefas de forma vasta, quem quiser cumpri-las e realizá-las. Eu vou mostrar, parece muito diferente, mas eu vou mostrar para vocês depois mais ou menos como ela funciona na apresentação, então acho que vocês vão ter uma ideia melhor. A plataforma de transporte, né, ela tem gerado bastante mobilização, não só no aspecto nacional, né, nós já vimos várias greves por melhores condições de serviço, como também no mundo. Isso se deve porque há uma grande quantidade de pessoas que têm se engajado atualmente em exercer essas atividades não apenas como uma atividade de renda extra, mas fundamentalmente como um ganho principal dos seus serviços. Em um momento primeiro, né, quando elas foram lançadas, a Uber desembarcou no Brasil entre 2014 e 2016, quando você conversava, eu sempre fiz isso, sempre conversava com os trabalhadores, a realidade parecia bastante tentadora. Então, ganhos de 7 mil, 8 mil reais. Isso se devia porque havia uma pequena quantidade de pessoas que se ativavam nesse tipo de trabalho, né, de transportar passageiros. Era um serviço que era novidade, então, como a plataforma queria ganhar consumidores, assim como prestadores de serviços, elas praticavam preços acima da média e permitia também a concessão de bônus a esses trabalhadores. Então, é comum ouvir que os trabalhadores ganhavam prêmios a cada tantas corridas realizadas, assim como caso eles chamassem mais trabalhadores para trabalhar nessa plataforma, o que é até meio contraditório, porque essas operadoras elas atuam na lógica da oferta e da demanda. Então, certamente todos aqui já viram num momento de pico, né, de movimento, de saída do trabalho, ida ao trabalho, quando nós tentamos buscar uma corrida, os valores muitas vezes dão que se chama de tarifa dinâmica. É porque há mais consumidores interessados, né, naquele serviço do que prestadores naquela região. Então, mas não é só.
A plataforma ela se apresenta apenas como um intermediário. Ela diz que ela só conecta a oferta e a demanda. Mas, na verdade, os estudos, não só meu, como de outros pesquisadores, já apontaram que essa realidade é falsa. Por quê? Eles atuam fortemente para manejar essa demanda, tanto a demanda dos consumidores quanto a oferta dos prestadores de serviço. Uma forma que eles fazem, eles utilizam um recurso chamado, dentre eles, chamado gamificação. Então, em determinados localidades que eles já sabem que... E aí, gente, há um monitoramento em tempo real, né? E isso a gente vê até mesmo que a gente consegue ver o trajeto que o motorista está pegando, compartilhar a nossa localização, e isso também é encaminhado para a própria plataforma. Então, eles têm um conhecimento em tempo real do que está acontecendo. E quando eles observam determinados pontos têm grande solicitação, eles já têm grande propensão de solicitação de corridas e poucos prestadores de serviços, eles começam a disparar mensagens ofertando aquelas corridas, dizendo para os trabalhadores mensagens assim, seja de SMS, seja mensagem por e-mail. Mesmo quando o trabalhador não está com o aplicativo online, eles mandam mensagem no sentido de dizer, olha, você tem a possibilidade de entrar numa tarifa dinâmica, nesse horário, você tem possibilidade de aumentar seus ganhos. Eles permitem que os trabalhadores, dentro da própria plataforma, na versão motorista, indiquem quais são as propensões de ganho que a pessoa gostaria de ter. E ali eles começam a indicar como ele deve alcançar esse desejo. Então, eles fomentam que aqueles trabalhadores se desloquem a determinadas áreas, inclusive sem nenhuma garantia. Então, por exemplo, ele está vendo que está tendo uma aglomeração na porta de uma escola, e aí ele dispara a mensagem àqueles trabalhadores, mesmo eles não estando em atividade, né, com o aplicativo ligado, dizendo, olha, na área tal, há possibilidade de tarifa dinâmica. Então, o trabalhador, muitas vezes, sai do seu repouso, sai do seu lazer e se desloca até lá. Mas, quando ele chega lá, não quer dizer que aquele trabalhador vai alcançar e vai atender corridas que garantam a ele tarifa dinâmica. Como eles disparam em massa, fazem disparos em massa, muitas vezes, quando o trabalhador chega e ele se deslocou, né, sem receber nenhum real, porque esse deslocamento, apesar de ser feito no interesse da plataforma, porque, ora, é interessante para a plataforma que o consumidor não fique esperando muito, porque se o consumidor fica esperando muito naquele local, ele muda de plataforma. Ele sai da Uber, ele vai para a Pop, ele vai para a Cabify, ele muda de plataforma. Então, por isso essa necessidade constante de ficar monitorando se há prestadores de serviços suficientes para atender sempre a demanda. E aí, quando o trabalhador chega naquele local, ele já gastou, ele muitas vezes não tem aquela tarifa dinâmica que ele se propôs e nem tem garantia de que tenha corrida. Uma outra situação que aí depõe contra essa lógica do empreendedorismo, que a Audrey muito bem colocou, porque aparece como uma fonte de renda que as pessoas vão chegar lá e vai depender apenas do seu esforço para alcançar os valores almejados. Não é assim. Por quê? Muitas vezes o trabalhador ele é obrigado a aceitar corridas, mesmo que não sejam lucrativas para ele. Então, quando toca, né, dispara para o trabalhador, para o motorista, o sinal de que ele tem uma corrida, ele não conhece exatamente o destino, tampouco para quem ele vai pegar aquela corrida. Isso é uma forma que a Uber cria de evitar que o trabalhador recuse chamadas, mas também é muito danoso para o trabalhador, porque às vezes aquela corrida ela está distante, muito distante do ponto de trabalho dele. Isso faz com que ele gaste, por exemplo, combustível, ele gaste, né,
tem o desgaste do veículo até chegar naquele determinado ponto. E, às vezes, quando ele abre a corrida, que ele vai identificar qual corrida é essa, é uma corrida de pequeno valor. Isso acontecia muito ali no aeroporto, aqui deve acontecer da mesma forma. Ali no aeroporto de Confins, quando eu fiz a pesquisa, eu fiz uma pequena pesquisa de campo. Então, o trabalhador, ele não conhece o destino para onde ele vai, então ele não consegue filtrar exatamente se ele tem a possibilidade de recusar ou não aquela corrida, porque uma corrida para o trabalhador é às cegas. Então, às vezes ele se desloca. Na minha dissertação tem um print que é interessante, que mostrava que o trabalhador ia se deslocar quase 10 quilômetros para chegar em um determinado ponto, e aí, quando ele estava próximo, ele abriu a corrida. A corrida era renderia para ele mais ou menos uns 5, 10 reais, quer dizer, praticamente não pagou o custo que ele teve de deslocamento. Então, isso acontece muito, eles fazem uma filtragem pela localidade, né? Tentam localizar os motoristas mais próximos, mas tem horários que não tem, então, para não perder a oportunidade de lucro, eles filtram qualquer um motorista, independentemente da localização. E aí o encargo, o ônus é todo do motorista. Lembrando que o consumidor ele tem a possibilidade de cancelar a corrida com 5 minutos. Então, quando o trabalhador aceita, às vezes ele já está em deslocamento e aí é cancelada aquela corrida. Esse trajeto todo que ele fez foi gratuito para ele, né? Foi sem qualquer remuneração por parte da empresa. Então, a grande sacada dessas empresas é que elas conseguiram só se monetizar, elas conseguiram tirar tudo que era o lucrativo e terceirizar os gastos, os custos para os trabalhadores. Então, por exemplo, ela não tem gasto nenhum. Essas operadoras de transporte, isso vale para todas, seja de transporte de passageiros, seja transporte de bens, elas não têm custo nenhum, elas não têm que montar uma infraestrutura para arcar com a atividade empresarial que elas exercem. Então, reparem, a Uber não tem um veículo. É a mesma coisa, por exemplo, do Airbnb. O Airbnb ele não tem um hotel. Ele não tem uma unidade para locação própria. Outro dia eu vi uma palestra do gerente, eu acho que regional do Airbnb, e ele falando assim, que eles conseguiram rapidamente organizar a estratégia de marketing deles na pandemia. E ele falou que eles estavam tendo cancelamentos de 1 milhão por dia. E aí é aquela coisa, é muito fácil quando você não tem um custo exatamente embutido, um custo grosso de água, luz, aluguel, fazer uma mudança de estratégia de marketing. Se você for perguntar para qualquer dono de estabelecimento de hospedagem, para eles foi muito difícil, porque eles tiveram realmente que fechar as portas, né, dispensar funcionários, cortar custos, e alguns não eram possíveis de serem cortados, porque por mais que eu dispense os funcionários, eu ainda tenho que pagar, né, os impostos, eu tenho que pagar a manutenção daquele imóvel, eu não posso deixar aquele imóvel sem nenhuma manutenção. Então, os gastos fixos são altos, coisa que essas empresas não têm. A taxa de remuneração delas, e é sempre quando elas fazem alguma corrida ou prestam algum serviço, ela é entre 15% a 25%. E aí, todo esse custo, os 75%, em regra que sobra, às vezes chega até mais, o trabalhador ele tem que tirar o gasto do veículo. Infelizmente, no início desse boom dos transportes, muitos trabalhadores fizeram contratos de financiamento. Então, esses trabalhadores, muitas vezes, saíram dos seus empregos e viram ali naquela oportunidade, daquele primeiro momento, uma forma de ter uma renda, que dependia só dele. Só que o trabalhador, muitas vezes, ele não tem essa visão
de ver que quando ele abre, ele compra uma moto, ele aluga uma moto, ele tem uma coisa que é o custo daquele empreendimento. Então, quando muitos começaram a fazer financiamentos e não observaram que, uma vez eu conversava com o motorista, ele falou assim, não, eu comprei esse carro novo, e aí o carro tinha 6 meses, eu tinha mais de 100 mil quilômetros rodados. 6 meses. Então, a depreciação daquele veículo, que ele fazia corridas, ele pegou e a pessoa tem que criar suas estratégias para atingir a sua meta. Então, a estratégia dele era ir de Porto Alegre até uma cidade vizinha. Então, ele ficava na porta da rodoviária, levava as pessoas, fazia corridas no local e depois voltava. Então, era uma média de 200 quilômetros por dia que ele percorria, pegando rodovia, né, que é um risco maior da atividade, e esse custo ele não calculava exatamente, ele não calculava o custo da depreciação do veículo, ele não calculava o custo do seguro, ele só calculava, ele tirava assim, eu gastei tanto de gasolina e recebi tanto. Então, quando você coloca muitas vezes na ponta do lápis, o que se vê é que a pessoa troca dinheiro. Então, quando ele vai ver assim, no final do ano, que ele vai ver qual foi a depreciação do veículo, quanto eu gastei para trocar pneu, colocar óleo, né? Porque um veículo, a revisão é geralmente 10 em 10 mil. Então, esse rapaz, por exemplo, ele fez quantas revisões num período muito curto, que ele não colocava. E aí eu fui conversando com ele, aí eu fui vendo o rapaz meio que murchar, porque ele estava vendo aquela coisa só do imediatismo. Então, aqueles que, num primeiro momento, fizeram um financiamento e viram essas oportunidades de trabalho minguarem, começaram a sofrer um impacto, né, de ver que eles precisavam trabalhar muito mais horas do que realmente era necessário para arcar com o que o veículo precisaria no futuro. Então, naquele primeiro momento que ele estava só trocando, né, recebendo, ele estava vendo que ele estava recebendo, ele estava fazendo um ganho alto. Só que quando ele via que ele ia ter que custear, se tivesse um buraco, era ele o encarregado de pagar o pneu, se ele batesse em alguém, era ele que ia ter que arcar com a franquia do seguro e outros gastos. Quando você coloca isso no papel, você vê que o trabalho sobra muito pouco para o trabalhador e que as horas que são dedicadas a esse trabalho são muito altas. Eu sempre, como eu falei, né, eu sempre converso com o trabalhador e muitos, principalmente os iniciantes, falam assim, que eu posso trabalhar na hora que eu quero, no dia que eu quero, não tem patrão. Mas tem um lado que é importante de ser dito da relação de emprego, é que você não arca com os gastos do empreendimento. Então, essa responsabilidade ela é do empregador. Se ele desenvolve uma atividade empresarial, é ele que tem que arcar com os custos do negócio que ele realiza. Nesse caso, isso é tudo transferido para o trabalhador. E faz com que a empresa ela só fique com bônus. Então, ela tira limpo 25%, que é uma tarifa muito alta, porque ela domina apenas a tecnologia. E ela faz, né, dentro da programação que ela tem, que são os algoritmos. Então, reparem que muitas vezes a gente já recebe até essa mensagem, que eles começam a filtrar os nossos gostos, né? Os nossos padrões de atividade. Então, tem até colegas que dizem assim, olha, repara bem, quando você está falando em um determinado ambiente, se tem um celular ligado ou um computador ligado, se daqui a pouco você não consegue, começa a receber misteriosamente indicações daquilo que você falou. Então, acontece isso. Eu, por exemplo, agora estou grávida, eu dou like em uma coisa de grávida, pronto, meu Instagram é só coisa de grávida, meu e-mail parece assim, todos os dispositivos começaram a descobrir, né, que eu estou grávida. Então, eles têm esse filtro da tecnologia porque e aí é um ponto lá da minha tese de doutorado, de que hoje os dados são o novo petróleo. Então, eles ficam nós ficamos gratuitamente alimentando
essas plataformas, dos nossos gostos, elas sabem mais da gente do que nós mesmos. Então, por quê? Está com a gente em todo momento, né? É impossível alguém não ter mais celular, somente mora na cidade, ou não utilizar um equipamento que tenha uma conexão smart, né? Que você acessa a internet, seja na TV, a mesma coisa acontece de filtragem de gosto. Por exemplo, a gente vê o Netflix. A gente clica uma vez em um determinado programa, clica duas, depois já tem um monte de indicação. Então, essas plataformas todas, elas têm esse algoritmo que vai mineralizando os nossos dados, as informações que nós repassamos gratuitamente, e é por isso que elas têm uma posição de vantagem no mercado. Hoje, as empresas mais lucrativas do mundo, as mais bem posicionadas, elas são todas praticamente empresas de tecnologia, né? O Facebook, a Amazon, o dono da Amazon é um dos mais ricos do mundo, se não o mais rico. A Google também, quando a gente faz uma pesquisa lá, imediatamente já começa ali naquela lateral da página, nos mostrando um monte de propaganda de coisas que a gente pesquisou uma vez. Então, essas informações privilegiadas fazem com que essas empresas montem os seus negócios. E observe, elas têm, claro, o mérito, né, de criar essa tecnologia, mas o problema disso é que elas criam um mercado restrito que nenhuma outra empresa consegue. Então, consegue manter, né? Por exemplo, a questão da competição dessas plataformas de transporte com os taxistas ou com outras empresas, né? Até agora tem uma empresa chamada Buzer, que eles vinculam, são empresas que fazem transporte interestadual, intermunicipal. Então, a pessoa chega lá, compra a passagem e uma empresa que é cadastrada, mas não necessariamente como habilitada para fazer o transporte intermunicipal, disponibiliza um ônibus para que seja feita aquela viagem. Então, essas empresas elas se apropriam dessa facilidade que elas têm de criar uma tecnologia que é acessível e, a partir daí, elas se monetizam. Claro, vários aplicativos, várias plataformas foram lançadas, mas poucas conseguem seu lugar ao sol. Por quê? É preciso um investimento massivo para criar esse bloco de consumidores, assim como o outro lado de prestadores. Então, por isso que, num primeiro momento, o que eles fazem é oferecer muitas vantagens, né? Desconto, faça essa corrida, você vai ganhar tanto. A gente, às vezes, nem quer sair de casa, mas essas empresas, a todo momento, elas começam a nos empurrar promoções porque elas querem nos fidelizar, assim como ter acesso aos nossos dados. A partir dali, isso deve mudar um pouco com a Lei Geral de Proteção de Dados, elas vão sugando as nossas informações que são também vendidas para outros parceiros. Então, por exemplo, a Uber, ela vende dados de tráfego. Ela não está só ali fazendo uma conexão entre o passageiro e o motorista. Ela também está monitorando o tráfego. Então, quando ela observa que tem uma intensidade de trânsito, ela já dispara e vende essas informações. Inclusive, agora, elas também se monetizam de espaços publicitários. Então, às vezes, a gente está ali, começam a aparecer, né, uns ícones assim de coisas que tem ao redor. Então, é tudo uma questão de tecnologia e eles vão agregando outros mecanismos de se monetizar em detrimento do trabalhador. Observem que, quando houve esses reajustes de gasolina, né, encarecimento de vários produtos, isso não foi repassado muitas vezes no valor da tarifa para o trabalhador. Então, o trabalhador que muitas vezes fez esse investimento, ele se vê numa posição de eu só tenho que continuar, porque ele tem o veículo para pagar, ele tem as contas, ele não tem
ele não tem outros mecanismos, muitas vezes, né, de alcançar outras posições. Então, se um primeiro momento é de deslumbramento, né, de conseguir um trabalho, que a pessoa pode trabalhar, não gosto de acordar cedo, vou trabalhar 10 horas, ele se tornou, por outro lado, um escravo da sua própria autonomia, porque ele não consegue trabalhar menos que, às vezes, 10 horas, 12 horas, no final de semana, inclusive, em horários pouco convidativos, né? Por exemplo, na madrugada, que é um horário que, em geral, tem poucas pessoas atuando, porque ele precisa fazer a meta diária. Então, como eu falei para vocês, essas empresas elas têm uma forma muito interessante que eles conseguiram transformar o trabalhador num parceiro aliado. E é interessante quando a gente conversa com as pessoas, muitos não conseguem se ver como trabalhadores, não conseguem entender que eles estão subordinados a uma plataforma que dá ordens para eles. Hoje, nós temos que mudar essa nossa relação, o nosso pensamento com a tecnologia, de ver o seguinte, que eu não preciso mais ter alguém fisicamente para me dar ordens. A tecnologia, eles já criam lá o algoritmo é basicamente uma receita de bolo. Então, já tem ali tudo explicitado, qual é o passo a passo do que vai acontecer. Então, a pessoa vai pedir a corrida, vai conectar a um trabalhador que vai me levar a um determinado ponto. Eu não preciso ter alguém dizer assim, fulano, leva aquela pessoa, pega aquela pessoa para levar até ali. Não. Até mesmo a forma de... Tudo ali é pelo computador. E até muito difícil, muitas vezes, o trabalhador conseguir contato para fazer alguma reclamação com esses sites. Então, tudo é automatizado, é como se fosse como a gente vai falar com o computador, né? Então, para você chegar e conseguir fazer uma reclamação ou alguma crítica, ela é muito restrita. E ainda assim, são poucas as vezes em que ele é ouvido. Então, muitas das vezes, ele tem que contestar, tudo automatizado, o contato com outro ser humano ele é muito restrito. Então, por isso que hoje se fala muito de que nós, principalmente nós juízes e quem é advogado, temos que mudar um pouco o chip, porque essa ordem, para caracterizar uma relação de emprego, a gente sempre baseava na ideia de ordem. Ah, mas alguém dava ordem para você, dizia o que você ia fazer. Não precisa, porque esses e-mails que são encaminhados, essas mensagens, elas têm um caráter de sugestão, mas elas têm também um caráter de determinação. Por quê? Aquele trabalhador, ele se sente tentado a cumprir aquelas ordens. Então, por exemplo, antigamente havia porque também tem um sistema na outra ponta de avaliação. Então, por exemplo, quando a Uber ela recomenda que o carro fique limpo, que você dê bala para o passageiro, que você ligue o ar-condicionado, aquilo aí não é uma mera sugestão, porque uma sugestão seria se ela não tivesse consequência. Mas ai de você que não esteja com o carro asseado, que você não esteja com a balinha ali, eventualmente com a água ou com o ar-condicionado ligado. Aquilo vai refletir na sua nota. E o quantitativo da nota ali, das estrelas, né? Porque também é tão lúdico que ele não coloca nota, ele coloca estrelas, né? Então, para gerar um engajamento do consumidor. E o filtro também do consumidor, ele não é muito preciso. Então, nem sempre você consegue dividir o que é uma nota ruim para o trabalhador ou uma nota, né? Eu tive um dia ruim, peguei esse Uber, a pessoa me tratou até bem. Ah, mas eu não quero colocar uma nota boa. Coloco lá um 2, um 3. Quem já pediu, né, comida ao longo da pandemia deve reparar que os rapazes sempre pedem assim, olha, avalia positivamente, dá um joinha. Isso aí não é sem consequência, porque quanto mais bem avaliado ele esteja, mais corridas ele vai ter e mais benefícios dentro da plataforma.
Então, tudo isso é uma forma de fidelizar o trabalhador, assim como promover o engajamento para que ele trabalhe melhor. Aí eu pergunto, teve alguma ordem nisso? Não, mas você já sabe a estrutura da plataforma, você sabe que se você não for bem avaliado, você não vai receber boas corridas. Então, tem dentro da classificação de todas essas plataformas, então tem vamos dizer, o motorista ouro, o motorista premium, o motorista gold. Então, o topo dos motoristas, ele tem preferência nas corridas, por exemplo, para o aeroporto, que é uma corrida que geralmente ela é mais lucrativa. Então, essas plataformas, elas criaram um sistema de envolvimento do consumidor e do trabalhador que parece que ela funciona como mágica, mas não é mágica. Tem toda uma estrutura, tem todo um planejamento, um direcionamento que faz com que aquele trabalhador, seja pela necessidade, se mantenha fiel ali e sempre disponível. Porque o bom dessas plataformas, e a gente lembra assim, um pouco do táxi. Ora, quem nunca precisou de um táxi de madrugada, a gente ficava lá um tempão esperando e nada aparecia. Então, de fato, elas têm o mérito delas, elas conseguiram conectar aquela pessoa que está num lugar isolado com outra que quer prestar o serviço. Só que a forma como elas fazem isso e a remuneração que elas reservam para o trabalhador é muito pequena. Então, o trabalhador ele acaba arcando com os custos do trabalho, assim como os custos do empreendimento, enquanto isso a empresa ela não tem praticamente gasto nenhum. Por quê? Se a corrida for longa ou curta, eu estou ganhando do mesmo jeito, ela vai sempre ganhar 25% sobre o trabalhador. Tá? Mudando um pouco de plataforma, nós temos uma plataforma que é brasileira, ela comprou uma tecnologia que já acontecia nos Estados Unidos, mas eu quis estudar o caso do Brasil, que também ela tem algumas pegadinhas. Ela é diferente da Uber porque a ordem de trabalho não é necessariamente direta, né? Então, a Uber, as empresas de transporte de passageiros e de bens, elas têm um script bem estruturado para que aquele trabalhador se mantenha o máximo de tempo possível e que ele cumpra aquilo que a plataforma espera para um bom serviço, porque senão ele é excluído da plataforma. Ainda tem isso. Não tem, por exemplo, uma abertura muito grande, a depender da crítica que o consumidor faça ou das notas que ele receba, ele não tem uma abertura como é que se fala? Para se defender. Então, ele é simplesmente excluído da plataforma. A Get Ninja ela é diferente. Por quê? E aí eu até também fiz uma pesquisa de campo, me cadastrei na plataforma. Eu me coloquei lá como contadora, apesar de não entender nada de contabilidade. Me cadastrei como contadora, não pediu a minha diplomação, não pediu nada, né? A minha experiência profissional, nada. E até um alerta para quem utiliza essa plataforma. Ela não pediu comprovação nenhuma. E aí eu comecei. Aquilo ali virou praticamente um inferno. Porque eles ficam mandando o tempo todo mensagem de texto dizendo assim, fulana, tem uma oportunidade de trabalho. Aí toda hora mudando. Os trabalhos os mais variados possíveis e as coisas mais esdrúxulas possíveis. Por que o interesse dela? De querer que eu trabalhe. Porque a Get Ninja, o sistema dela de trabalho é assim. Eu, trabalhador, tenho que comprar uns créditos para ler os anúncios que me são oferecidos. Então, eu pego, se eu quero ler veja, não quero nem ser contratado, se eu quero ler um anúncio, porque eles só colocam assim, fazer imposto de renda. Não tem lá o preço, não tem lá nenhum outro dado, só tem um pouco de dados do consumidor, mas se eu aí diz assim, quantas moedas eu tenho que gastar para ler aquele anúncio. Aí eu já tenho que fazer, eu não tenho informação exata de quanto aquele serviço vai me custar, mas eu preciso, então eu compro
esse pacote de moedas e aí vou lá gastando para ver, para abrir o anúncio. Aí, quando abre o anúncio, eu vou ler lá qual é a oportunidade de trabalho que está sendo me oferecida. Se realmente me interessar, eu mando mensagem para a pessoa. Às vezes, a proposta é ínfima. O que o Get Ninjas garante é que 3 pessoas só daquele aplicativo vão ler aquele anúncio. Então, por exemplo, eu, a Adriana e a Aldaíris, nós 3 vamos abrir aquele anúncio. E aí vai abrir um chat para que nós conversemos com o consumidor. Aí a Aldaíris fala assim, olha, eu faço por 50. A Adriana fala, eu faço por 30. Eu faço por 10. O consumidor não tem informação exata de... Se eu, inclusive, sei mexer em imposto de renda. Se eu sou contadora, aí cabe ao consumidor, naquele espaço, verificar se tem outros trabalhos, qual é a qualificação. Mas até esse tempo todo, além de eu ter gasto as minhas moedas, eu estou gastando o meu tempo para negociar. Então, ele faz um pouco o perfil do Mercado Livre, né? Que tem um anúncio, só que a diferença do Mercado Livre é que a pessoa que vai anunciar, ela paga lá uma taxa e ela vai disponibilizando os serviços dela. Aqui não. Conforme o tipo de serviço que é anunciado, é aleatório até a fixação do valor de moedas que eu tenho que pagar. E, como eu falei a vocês, não tem garantia nenhuma. Por exemplo, se aquela pessoa é idônea, se ela vai fazer o serviço a contento, não tem nenhuma garantia nesse sentido. Nós até tivemos um caso aqui de contratação de uma diarista que foi contratado uma vez e depois ficou. Então, muitos trabalhadores usam ali como uma vitrine de oportunidade para fazer negócios e fecham o contrato um pouco fora dali, né? Nas sequências daquele contrato. Então, por exemplo, essa moça era diarista, ela fechou o primeiro contato ali pela plataforma e depois ela ficou fazendo o acerto diretamente com o tomador de serviço. O que acontece também de forma muito comum no Uber, né? Então, as pessoas dão o cartão, quando você precisar, você me chama. Então, ali ela vira uma plataforma para oportunidades, mas ela é uma oportunidade paga por você. Não é o consumidor que quer acessar o banco de dados da plataforma, não é você que quer trabalhar, que quer uma chance de trabalhar, que vai pagar, não é nem para trabalhar, gente, é para ler um anúncio. E aí você vê, por exemplo, quando eu me cadastrei como consumidora, eu procurei um churrasqueiro. Aí algumas pessoas apareceram e eu não avancei a conversa. Quer dizer, ainda tem esse risco de você abrir o anúncio e a pessoa fechar com outra pessoa por fora, porque não tem obrigação nenhuma de ela fechar com nenhum dos 3 que ofereceram o serviço. Então, tem essa configuração, e aí, como a Audrey mencionou, né? O pseudo-empreendedorismo. Por quê? Você tem que ficar lá se lançando, o seu custo de trabalho, o custo do seu tempo, ele não reverte muitas vezes em seu benefício. Mas a plataforma está o quê? Lucrando, porque ela se monetizou com as moedas que você comprou para ler o anúncio. Já estou entrando aqui na plataforma. Cadastra aí, Audrey, cadastra aí. Eu já estou vendo, tem até professor. Tem de tudo. Na vez passada, dessa vez eu meu esqueci. filho para dar umas aulas, que está na faculdade agora. Qual é o nome mesmo? Qual o nome mesmo? Ninja. Get Ninjas. Get Ninjas. E aí, eu gosto muito dessas pesquisas que, né, conversam com os trabalhadores, fazem entrevista. E aí tinha uma trabalhadora nos Estados Unidos que ela estava desempregada, era mãe com filhos, não tinha outras pessoas para darem suporte, e aí ela se cadastrou em várias plataformas. Então, o que pintasse, ela estava fazendo. Então, pintava corridas de Uber, ela estava fazendo corridas de Uber. Então, aparecia, lá tem a plataforma chamada TaskRabbit, que é a mesma dinâmica. A pessoa oferece serviço, e aí a pessoa lê
conversa. Então, aparecia Uber, ela ia fazer Uber. Aparecia alguma tarefa para ela fazer, se o Uber estava fraco, ela ia fazer a tarefa. Então, tem, inclusive, de passeadores de cachorro, que acho que é Dog Hero, né? Então, ela fazia de tudo, ela se cadastrou, ela era uma autêntica trabalhadora de aplicativo. Ela se cadastrou em vários, e o que aparecia, ela ia fazendo esses bicos. E ela dizia, olha, a minha renda é muito incerta, porque depende do que vai acontecer naquele dia. Então, há uma insegurança, uma instabilidade financeira muito grande no final do mês, porque o serviço não depende necessariamente do trabalhador, que é diferente quando você tem uma relação de emprego, né, que tem um mínimo a ser pago pelo empregador. Eu vou compartilhar aqui, Audrey, essa tela, porque essa plataforma ela é muito interessante, porque ela é uma plataforma exclusivamente feita online, né? Então, evita esses riscos que a plataforma da Uber e, por exemplo, do iFood oferece, né? Que exige necessariamente um serviço pessoal, assim como até mesmo da GetNews, porque tem alguns serviços lá que são online, mas tem outros que não exigem, né, o trabalho presencial. Esse foi um estudo de caso que eu fiz. Estão vendo aí? Então, essa plataforma, ela chama... Deixa eu ver se eu diminuo a minha tela aqui. São plataformas, vou pular aqui, de microtarefas. Então, o que eles fizeram? Ora, se percebe que grande parte da tarefa ou serviços que eu preciso prestar, às vezes o trabalhador, eu preciso que ele trabalhe um pequeno momento, faça uma determinada atividade, mas eu tenho que pagar os custos de uma relação empregatícia para ter aquele serviço feito. Então, esse dirigente dessa empresa, ele falou assim, olha, a partir desses aplicativos, você pode contratar 10.000 pessoas por 10 a 15 minutos, quando terminam, essas pessoas simplesmente desaparecem. Então, são serviços que são realizados de forma curta, por uma grande quantidade de pessoas, e quando terminou a tarefa, que são microtarefas, eu vou mostrar para vocês, eu dispenso. Pago para elas, às vezes, 0,1 centavo por tarefa, 0,1 centavo, gente, por tarefa realizada. Não costumam ser tarefas complexas, são disponibilizadas, às vezes, tarefas mais complexas, mas são tarefas remuneradas a preços módicos. Então, para a pessoa um volume de renda, ela tem que fazer muitas tarefas. E tarefas assim, as mais variadas possíveis. Dentre elas, responder pesquisas, traduzir palavras, pequenas palavras que estão, às vezes, em recibos escaneados. Então, a inteligência ela não consegue captar a sensibilidade a sensibilidade humana de verificar aquele número que está ali. Então, é preciso que aí eles postem um recibo e aí você vai lá dizer qual é o número que está lá. Você digita o que está lá. São esses tipos de tarefa. São tarefas geralmente realizadas online, tá? Aí aqui é um pouco da diferença entre as tarefas que eu falei. Plataformas que são realizadas online e outras plataformas que precisam necessariamente de uma realização física, né? De tarefas, de serviço doméstico, microtarefas locais, transporte, alojamento, e tem algumas tarefas que podem ser realizadas exclusivamente no espaço virtual. Então, são essas as diferenças, assim, costuma haver. Deixa eu passar aqui. Essas são algumas. Quando começou esse sistema, basicamente havia só Amazon Mechanical Turk. Hoje não. Há várias plataformas que eles falam, né, de freelance, que as pessoas se cadastram e podem disponibilizar os serviços que bem lhe convier. Então, tem plataformas aqui, por exemplo, 99 Design, uma plataforma que se contrata. Eu quero uma logomarca
para a Matra, né? Foi feita recentemente. Então, a Audi joga o serviço, várias pessoas fazem a logomarca, e a Audi fala assim, eu gostei dessa primeira, ela só vai pagar para a primeira logomarca que foi feita. As outras trabalharam de graça. Então, são esses os tipos de serviço que estão aparecendo hoje no mundo, né? É um trabalho que o trabalhador se disponibiliza a trabalhar, mas ele não tem uma garantia de que ele vai receber remuneração. Só passar aqui, os tipos de tarefa que costumam aparecer, essa moderação de conteúdo ela é muito interessante. Por quê? Às vezes a gente vê, né, que a gente ouve dizer assim, fulano, essa semana mesmo o Eduardo Bolsonaro ele foi vetado no Twitter, porque ele ia compartilhar um vídeo, e aí ele foi vetado no Twitter. Isso não é só criado pela tecnologia que veta determinados conteúdos. Então, há pessoas que ficam moderando os conteúdos das redes, que ficam antenados nas redes sociais, e aí eles só ficam responsáveis por verificar se aquele conteúdo atende ou não a política da plataforma. Então, por exemplo, vira e mexe, a gente ouve de artistas, eu postei uma foto que eu estava sem sutiã, era uma foto artística, é porque alguém muitas vezes foi lá e descartou aquela publicação porque encarou aquela publicação como nudez. Então, não é tudo automatizado. Tem um grande conteúdo de pessoas que ficam por trás das redes, atrás das redes, fazendo essa moderação de conteúdo ou ainda filtrando o que é postado. Um outro ponto é o recolhimento de dados. Esses dados são filtrados a partir de informações que nós mesmos vamos informando. Então, por exemplo, eles colocam lá uma tarefa para você dizer a sua reação diante de uma determinada foto. Aí tem a foto lá de uma chacina. Aí você coloca, nossa, horror, felicidade. Então, eles vão recolhendo esses dados de milhares de pessoas e, a partir daí, eles criam os códigos que vão gerar a automatização e vão embasar os algoritmos que gerenciam essas plataformas. Então, quanto mais informações eles recolhem, e vejam, muitas delas são gratuitas. Tem algumas plataformas que, principalmente em questão de pesquisa, que remuneram essas pessoas, mas um grande volume de dados são recolhidos no Facebook diariamente, quando a gente curte alguma coisa, então a gente já fica claro ali, ou quando a gente faz uma pesquisa no Google, já mostra o nosso interesse. Então, quando ele vai vender essas informações, ele não vende como se publicava o outdoor, né? Que o outdoor ainda tem uma tecnologia, coloca o outdoor lá no meio do limbo. Não, ele já manda como se fosse uma cartinha para você. Olha, isso eu estava procurando agora, estava falando com a Audrey, roupa para ir para hidroginástica. Quando eu começo a pesquisar uma vez, ele já manda para mim, ó, ele não vai me mandar outros tipos de roupa, não, ele já vai me mandar uma publicidade assertiva. E esse espaço, essa informação que ele tem do que eu procuro, é o que ele vende para os anunciantes. Então, tudo esses dados que eu estou lá disponibilizando no Instagram, no Facebook, eu estou fazendo de graça, eu estou ali, né? À toa me divertindo, mas, na verdade, eu estou fornecendo dados que vão ser vendidos posteriormente. Deixa eu ver aqui se já chega. Uma coisa que eu achei interessante nessa pesquisa aqui dessas pessoas que trabalham na Amazon Mechanical Turk, em outras plataformas de microtarefa, é que eu achei que fosse ser um trabalho eminentemente feminino, mas não. A maioria das pessoas que trabalham nessas plataformas é homem, com uma idade na faixa dos 30, e são pessoas que têm uma qualificação mais elevada, né? Tem 37% de licenciatura, 20% de diploma de pós-graduação. Então, mudou a imagem que eu tinha desses trabalhadores. Então, a motivação deles também é uma parte complementar renda e outra parte trabalhar em casa. Eu acho que talvez com a pandemia
Isso tem aumentado, né, porque atingiu uma grande gama de trabalhadores. E uma coisa que chama a atenção aqui, ó, é o tempo gasto não pago. Nesses trabalhos também acontece de ter um tempo de trabalho que não é remunerado pela plataforma, que é o tempo que eu fico pesquisando trabalho. Então, eu fico lá pesquisando trabalho. Então, do 43 dólares, que é o trabalho pago, olha a quantidade de trabalho, a remuneração efetiva, né? Ele recebe isso, mas como ele tem um tempo de trabalho gratuito, o que, na verdade, ele recebe é bem inferior, porque aquele tempo de trabalho foi gratuito. Então, aqui, para não passar tanto do horário, essa tarefa é remunerada com 0,01 de dólar. Então, ele diz o seguinte, essa é a tela que aparece para o trabalhador. Tente preencher pesquisas de mercado. Você receberá o valor base pela tentativa da pesquisa. Depois de responder a pesquisa ou preencher as perguntas da pré-seleção, você receberá o pagamento com bônus. Os tempos médios e os preços para cada opção de tempo são exibidos para revisão antes de começar. Então, olha, ele estima mais ou menos que você vai gastar 90 minutos. Geralmente ele é sobreestimado, mas olha o tempo, olha o valor que ele quer me remunerar por esses 90 minutos, 0,01 centavo. E tem um tanto de gente que aceita. Aí aqui, identifique a relevância entre uma consulta e um par de perguntas frequentes. A mesma coisa, limpar perguntas de procedimentos. Então, em vez de se pagar um profissional para fazer essa avaliação toda, ele prefere pagar 0,1 centavo com um grande grupo de pessoas, fazer essa tarefa, e quando a tarefa é concluída, aquela pessoa desaparece. Cada um desses anúncios é um tipo de pessoa que está oferecendo serviço. Então, a pessoa, aqui, por exemplo, tem a chamada antivisão. Essa antivisão permite que eu veja mais ou menos como é a tarefa. E aí entra um pouco naquele de 20 minutos por hora de trabalho que ele faz sem ser remunerado. Então, ele vai ver se ele dá conta ou não, avalia, e conforme for, ele descarta uma tarefa. Mas essa análise já não foi remunerada. Aqui mostra, né, é tudo informatizado, você não tem contato com ninguém. Então, aqui diz, isso aqui mostra quantas tarefas foram realizadas, isso aqui fui eu que abri, quantas tarefas foram realizadas, eu não cumpri nenhuma tarefa, e aí ele vai me mostrando o panorama, e a partir daí eu vou vendo, não, tem que trabalhar mais, tem que trabalhar menos, porque eu preciso aumentar minha fonte de ganho. E também tem o seguinte, gente, não quer dizer que se eu concluo a tarefa, eu vou receber. Não, vai ter uma aprovação. Então, o contratante do serviço vai ver e vai dizer, não, essa pesquisa foi respondida corretamente, e aí ele vai me pagar. Então, depende disso, não é só chegar lá e fazer a tarefa, ainda tem uma revisão dessa tarefa. Tem uma aqui, ó, que é um pouco mais cara, é $1 que paga. Mas ele diz o seguinte, gostaríamos de saber a sua opinião sobre alguns casos jurídicos polêmicos. Então, por exemplo, determinadas situações jurídicas, quando se quer formar conjuntos de opinião, ou até mesmo para formar posicionamentos de júri, se lança uma pesquisa como essa, e aí tem umas exigências. Aqui, vocês observem que está um X. Eu não fui qualificada para realizar essa tarefa porque eu não moro nos Estados Unidos. Então, ele faz alguns filtros de qual é o trabalhador que ele quer. Então, eu não moro nos Estados Unidos, aqui, ó, Brasil, e tem alguns requisitos que eu não cumpri. Então, esse INC, eu não sei, deve ser alguma tarefa prévia que eu deveria ter realizado, que eu não fiz, então, por isso eu não posso realizar.
Então, por exemplo, já tem um filtro do que tipo de tarefa eu posso realizar ou não. Então, nem todas as tarefas que estão lá estão acessíveis. Essa aqui paga um pouquinho mais, $3, a descrição. Converse com um colega conversador. Você terá uma conversa e rotulará os problemas potenciais com as respostas do seu parceiro. Então, são tarefas que são apresentadas para que o trabalhador faça e os preços já são fixados, tá? Então, aqui são várias... tarefa interessante. Ela já restringe, ela coloca assim: as que se identifiquem como negros ou afro-americanos, responda a perguntas sobre o comportamento social de seu filho. Então, deve ser alguma pesquisa, possivelmente acadêmica, que quer uma informação para, a partir desse banco de dados relevante, né, que é facilmente acessado na rede, vai ser remunerado, por exemplo, com $1. Tá? Então, são tarefas como essas que também estão sendo disponibilizadas hoje nas redes. A gente vai ouvir falar muito dessas plataformas. Teve uma pesquisa, acho que foi do Instituto Inova, da USP, que eu mencionei mais acima, na apresentação, que eles fizeram uma pesquisa com brasileiros. E aí o tempo dos brasileiros se viu que, em geral, não é uma fonte principal de renda, até porque precisa, pelo menos, de um conhecimento mínimo de inglês ou ferramentas tecnológicas, pelo menos para traduzir o que aparece na tela. Muitos estão em condição de desemprego, então vem ali como uma fonte informal de renda. E o que se observa é que não é uma plataforma que tem uma longevidade muito grande aqui no Brasil, porque o tempo médio é entre 1 mês e 6 meses de trabalho. Mas também, tal como as outras, gasta-se muito tempo para que se consiga uma remuneração mínima e adequada. Nessa pesquisa que esses pesquisadores fizeram, eu achei interessante. Eles perguntaram assim: o que você faz é trabalho? Porque tem muita gente que entende ali como se fosse até mesmo um lazer. Eu cheguei do trabalho, não tenho nada para fazer, fico lá, né? Uso aquilo ali como um lazer, porque eu fico respondendo pesquisa, clicando se aquilo ali é um coelho, se aquilo ali é uma bicicleta. Tem trabalhos variados, tem trabalhos mais complexos e outros que não. E aí ele disse assim, que ele se sente como um peão da tecnologia. Por quê? E ele não está errado, porque cada resposta que é dada, ela é congregada com respostas de outras pessoas, e essas informações vão gerando futuros produtos. Então, por exemplo, determinadas respostas a um tipo uma determinada resposta indica que há um perfil de venda, há um perfil de compra, muitas vezes não identificado. Então, essa informação ela é vendida e serve para desenvolvimento de produtos ou mesmo publicidade direcionada. Então, cada pessoa que responde a uma pesquisa, ou mesmo nós, quando estamos no nosso momento de lazer, nós somos um pouco peão da tecnologia, porque nós estamos permitindo que o aplicativo, que o algoritmo, ele refine mais aquilo que vai ser direcionado para nós. Essa pesquisadora, ela é muito reconhecida, Lili Irani, é o seguinte: a inteligência artificial não é mágica, ela é feita de pessoas. Então, tudo que está aí, ao que aparenta ser algo que caiu do céu, na verdade, não. São pequenos dados que foram formados por nós e que nós estamos contribuindo por ali. Então, quando a Uber ela manda todo aquele despacho automatizado, vá para ali, vai para não sei aonde, teve alguém que programou aquela rotina daquele mecanismo. Então, ele não é totalmente... ele programou
como acionar o mecanismo, ele programou a remuneração, então quanto vai ser, e colocou naquele dispositivo tecnológico. Então, houve um trabalho humano importante que foi desenvolvido e que continua sendo desenvolvido diariamente, porque, afinal, veja, quando a empresa ela diz assim, eu sou só uma empresa de tecnologia, se todo mundo fosse motorista, parasse hoje, não tinha mais empresa, né? Então, a gente tem que identificar por trás da tecnologia que há um trabalho humano importante considerado, desde a programação até mesmo aqueles que estão ali na linha de frente. Porque sem esse o trabalho humano, e por isso ele precisa ser valorizado adequadamente, não tem esse serviço, não tem tecnologia que suporte. Então, nessa dinâmica, é importante que a gente comece a identificar um pouco mais o que tem de trabalho por trás dessas tecnologias, para que a gente possa dar um tratamento adequado e digno a esses trabalhadores. Teve uma reportagem há mais tempo no As Profissão Repórter, que falava dos acidentados. Então, trabalhadores que, né, se acidentaram em moto e que não tinham seguro exatamente, foram desculpados no acidente ou perderam a vida, e a empresa não deu é, re, qualquer reparação. Né? Aquele trabalhador estava se ativando naquele empreendimento, mas a responsabilidade pelo evento é toda sua, inclusive pelo período de inatividade. Então, muitas vezes, aquele trabalhador não 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 contribui, né, para a previdência, então ele fica realmente sem qualquer amparo numa situação de infortúnio. Então, a questão também da previdência, ela é importante nesses trabalhos, porque eu estou recebendo valor. Então, quando eu tenho saúde, está tudo bem. Mas, por exemplo, num momento de pandemia, não teve trabalho para quem trabalhava essencialmente em tarefa presencial, a renda foi totalmente cortada. Mas as contas continuaram chegando, né? Principalmente para quem montou um negócio, né? Contratou uma moto, comprou uma moto, financiou um veículo. Então, é importante que nós tenhamos essa identificação e visualização que por trás da tecnologia trabalho humano, porque lembrem como eu falei no início, as principais empresas mais ricas do mundo hoje são as empresas de tecnologia. Então, eles pegam esse volume alto de renda que eles recebem, porque é caro criar o aplicativo, manter-se no negócio, mas depois que ele é constituído, é basicamente uma manutenção do negócio. E não tem nenhuma coparticipação para o trabalhador. Então, quando o aplicativo está ótimo, eles estão ali, né, cada vez sendo mais sugados. Então, quando se fala de trabalho, justiça e cidadania, nós temos que ver e pensar que todo trabalho importa. E sem o trabalho, nós não temos como assegurar a vida digna às pessoas, né? Então, era basicamente isso, gente. Só contar uma... A Audrey deve lembrar, se não foi professor dela, foi... A Audrey não foi juíza lá em Minas, não, né? Não, Esse colega, ele é precioso, assim, ele tem uma fala mansa, assim, é uma delícia ouvi-lo falar, porque ele fala assim, sempre de forma muito poética. Então, ele fala um pouco desse discurso, né, do empreendedorismo, do liberalismo. Ele fala assim, essa ideologia nos revela coisas curiosas, como, por exemplo, que o melhor modo de proteger o emprego é desproteger o empregado. A melhor forma de resolver o problema da justiça é acabar com ela. A melhor maneira de servir ao interesse público é privatizar tudo que existe. Né? Então, uma grande verdade. Em momentos como a pandemia, o nome do colega, ele é juiz aposentado, é Márcio Túlio Viana. A gente é bombardeado diuturnamente por esses discursos que a justiça do trabalho protege demais o trabalhador, que o trabalhador ele tem que ele é dono de si mesmo, que ele pode fazer o que quiser, quando quiser, mas
nós viemos de um longo caminhar, né? O seu trabalho não é de ontem. Então, a legislação trabalhista, muito menos. Ela surge nessa necessidade de ver que o homem, ele que não tem outro patrimônio a não ser a sua força de trabalho, ele precisa de proteção, porque ele fica doente, ele fica velho, né? Ele morre, deixa dependentes, ele vai fazer um trabalho, de repente ele se acidenta, como essa situação, né, que é muito presente na vida desses trabalhadores, ou mesmo num momento como esse, né, de que houve pandemia, esses trabalhadores ficaram sem renda, com muitas dívidas. Então, é importante ter esse resgate, de repensar em que momento, que futuro nós queremos. É um futuro de grandes empresas, né, porque o empreendedorismo ele serve para as grandes empresas, que são as que são, né, as que mais exploram, são as que são mais lucrativas, de certa forma, né, são as mais bem remuneradas. Em compensação, o trabalhador ele está à míngua de conseguir um serviço, ou nem isso, né, de uma oportunidade de ser contratado. Então, era isso que eu queria falar um pouquinho. Acho que me alonguei aqui, né, Alda? Falo para caramba, falei que ia falar pouco hoje. Foi ótimo, Vanessa, ótimo. Teve nada de falar demais. E eu continuo aprendendo muito sobre esse assunto, viu? Você sabe, Vanessa, um dia desse eu estava assistindo uma... Se você quiser, Vanessa... Vou parar aqui o compartilhamento. Que aí, gente, todo mundo te vê melhor. Eu estava assistindo uma live sobre esse assunto, e aí a pessoa que estava apresentando falou do Get Ninja, e ela falou, fez um teste, então ela colocou lá assim, degravar uma audiência. Porque nós agora, magistrados, a gente tem que estar tendo que fazer audiência pela internet, né? Então, tem uma discussão sobre os depoimentos, tem que gravar e tal. Então, como esse magistrado é um professor, né, tudo, ele quis fazer esse teste. Aí ele falou assim que ele recebeu 3 orçamentos, assim, que um era assim, 1/10 do outro, né? E que aí a pessoa ainda falou, mas se quiser eu abaixo mais um pouco, né? É claro, faz parte do, assim, é claro que mesmo sem ter plataforma, a gente negocia com as pessoas, fala que tá caro, tá barato e tal. Mas é uma questão interessante isso, né? E ao mesmo tempo é preocupante também, né? E ele citou, né, nesse caso, ele citou o caso do professor, né, de algumas escolas particulares, obviamente, né, contratando professores nesse tipo de plataforma para cobrir uma aula, fazer uma substituição, uma coisa assim, né? E muito complicado isso, né? Extremamente complicado. E eu fico pensando aqui, eu já vou entrar na questão dos comentários das perguntas, que esse é um assunto que toca muitas pessoas, porque para nós, consumidores, eu não confesso, tem que ser prático, né? Então, por exemplo, aqui em casa, os meninos gostam de comer uma comida que entrega pelo iFood. Eu já passei da fase da resistência e deixo eles pedirem, é prático para mim. Né? Chega aqui e tal, não tem que ir lá, a tarifa não é alta e tal. Mas nem tudo que é prático para o consumidor necessariamente é correto, é justo, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Eu acho que isso é um assunto que é interessante para os professores trabalharem com os alunos, né? Assim como foi ontem, por exemplo, o trabalho infantil, a gente teve um ano, uma pena que eu não tenha isso gravado, que uma escola, salvo engano, de Sobradinho, fez um teatro tão legal, um teatro não, um filme, um curta-metragem, sobre o trabalho infantil doméstico. E que é uma realidade. Então, que assim, isso pode ser, a gente pode trabalhar isso num poema, a gente pode trabalhar isso num teatro, a gente pode trabalhar num curto, a gente pode trabalhar num rap, né? E eu tô vendo aqui a professora da Iris, eu lembro quando eu fui lá na escola que ela dava aula, na 414 Samambaia, nunca sei se é sul, se é norte, mas enfim, que uma é 404, a outra é 414, né? Então eu fico na dúvida. Mas
eu vi que tinha várias pesquisas lá na escola, vários murais com pesquisas sobre assuntos variados. Porte de arma, não sei o quê, sei lá, descriminalização das drogas, enfim. Então, por exemplo, dá para juntar, às vezes, conceitos de matemática, né, com esse assunto, fazer uma pesquisa com aquela comunidade escolar, o que eles acham, se a remuneração é justa, né, quantas pessoas, se tem pessoas da família que fazem esse tipo de serviço, se tem conhecidos, se avaliam corretamente, se acham que esse procedimento de avaliação é justo, enfim, dá para fazer muita coisa legal. Mas, enfim, ó, eu vou ler primeiro um comentário e depois a gente vai para as perguntas. A professora Aldair dá um alô aí, professora Jamaré. Sim, oi. Aqui. Sempre participando. Ela fez um comentário aqui, Vanessa, ela falou assim, dito que não é mais necessário acessar a internet procurando por um item. Basta falar sobre esse item próximo ao smartphone. Uma aluna minha teve seu celular quebrado, ela usou o chip de seu fone e baixou o WhatsApp e o Google Sala de Aula. Isso numa Smart TV, que esperta, assim. Agora eu fico pensando, se souber tudo que a gente está falando, nós estamos perdidos que a gente fala, não é? Se vender isso, como se diz, entre aspas, para as inimigas, nós estamos perdidos, né, Vanessa? Doutora Audrey, essa aluna, ela sofreu um acidente com vidro em casa. E então ela perdeu a mobilidade da mão direita. Então, assim, por lei, ela tem direito, sabe, a um atendimento que a gente chama de adaptação curricular. Sim. Aí a gente tem todo um tratamento. Então, eu acompanho essa aluna, por quê? Porque eu não tenho outra forma de acompanhá-la sem ser pelo celular. E aí ela falou, meu celular quebrou, mas eu usei o chip e já baixei o Google Sala de Aula e o WhatsApp na minha Smart TV, em Samambaia. Ela falou, professora, meu celular quebrou. Eu digo, filha, como é que você está falando comigo pelo WhatsApp? Ela disse, pela minha Smart TV, entendeu? O celular está quebrado, mas eu usei o chip e baixei, entendeu? Poxa, então, aí o que ela falou para mim? Ela quis me avisar, olha, professora, mesmo assim eu não posso fazer a tarefa pela Smart TV, porque eu vou ter que usar o teclado. E eu só uso a mão esquerda, porque a mão não tem mais movimento, eu uso a esquerda, eu tenho que realmente comprar um novo celular para mim. Você vê como é que é interessante isso, né, gente? É verdade. Bom, a Débora, ela fez uma pergunta, se a Débora estiver aí, quiser dar um alô. Ela fez uma afirmação, na verdade, depois tem alguém que faz uma pergunta, acho que relacionada com a dela. A Débora fala assim, a plataforma Marketplace é disponibilizada via Facebook, é muito interessante a proposta deles. E aí, a Suzana, se a Suzana quiser aparecer, a Suzana quiser dar um oizinho pra gente, a Suzana está abrindo. Oi, Suzana, tudo bem? Prazer, viu? Ela fala assim, a plataforma citada anteriormente é a Marketplace, é isso? Qual a principal vantagem e desvantagem desse tipo de trabalho? Então, nossa primeira pergunta aí, Vanessa. Eu não sei se ela se refere a uma plataforma que foi falada aqui no chat, do Facebook, ou se foi a que eu falei. Essa denominação que eu falei Marketplace. Acho que eu confundi. Acho que é eu que estou achando que é a mesma coisa, na verdade. Não, é porque a Suzana falou no chat, ela perguntou, a plataforma citada anteriormente é a Marketplace, alguém falou aqui em cima que o Facebook estava disponibilizando, a Débora falou assim, a plataforma Marketplace é disponibilizada via Facebook, muito interessante a proposta deles. Aí eu não sei se ela está falando ao Marketplace ou a um nome que é a plataforma no Facebook. O que eu falei da Marketplace é que a gente chama assim, né, o local de vendas. Então, a Get Ninja é esse local de vendas.
O objetivo dela é ser meio que um Mercado Livre. Ela coloca ali os anúncios, quem quiser ler tem que pagar e não garante negócios, não intervém. Então, você não vai ver lá no GetInge dizendo assim, olha, nesse caso que a Audrey falou, não, está muito barato aí fazer uma degravação de áudio por 1/10 do preço. Ela não tem interferência nenhuma, diferentemente da Uber, em que a Uber ela dirige necessariamente todos os aspectos do negócio. Então, desde a fixação da tarifa, quem vai ser o prestador que vai te atender, ela pinça, né, os trabalhadores, então ela tem uma intervenção muito maior do que a GetNinja. Porque a GetNinja, o papel dela é só colocar os anúncios lá, quem quiser pagar, pague, e aí quando pagar, abre o chamado. Você conversa livremente, dispõe o serviço, como vai ser. Meu marido contratou um pedreiro por lá. E aí ele veio, chamou o rapaz, veio aqui. As nossas experiências com gatinhos foram péssimas, tá, gente? O pedreiro, pelo menos fez o serviço, mas depois desapareceu. E a outra, que foi a diarista, roubou de tudo aqui de casa. Então, não, né? Então, tem essa dificuldade, porque você, como eu falei, eu mesma me cadastrei como contadora, não sei nada de contabilidade. E então não dá para ter uma garantia, mas também houve uma falha aí, né, que o consumidor ele tem que ficar muito atento de ver a avaliação, né, do cliente. É igual o Mercado Livre, que lá no Mercado Livre diz, o vendedor tem tantos de aprovação, tantos daquilo, então tem que ter esse filtro maior, porque ele realmente é só um espaço, como se fosse um mercado. Você está ali, tem uma coisa para vender, outra para comprar, e vocês negociam. Então, não sei se era exatamente isso que a Suzana perguntou, mas se foi, acho que a resposta é essa. É como se, assim, claro que com a devida proporção, uma comparação do OLX com o Mercado Livre, né? O OLX, a pessoa coloca o anúncio lá, né? No Mercado Livre você já tem uma avaliação e tudo. E vejam que interessante, né? Eu estava olhando aqui que eu tinha visto essa notícia e entrei para confirmar. A Mercado Livre, ou o Mercado Livre, né? Que é uma empresa de origem argentina, ano passado se tornou a maior empresa da América Latina. E agora está considerada a segunda maior empresa, apenas atrás da Vale. Então, olha que interessante, né? Você tem uma Vale, que é uma empresa que explora, né? Assim, e olha, não é crítica ao Mercado Livre, eu gosto muito do Mercado Livre, faço muitas compras lá. Mas, assim, é interessante como que essas empresas de tecnologia, né, assumiram um papel na economia, é um negócio impressionante. Bom, a Sandra Amélia, Vanessa, ela pergunta assim, o que nós, enquanto sociedade, se a Sandra quiser dar um alô para esse pessoal, o que nós, enquanto sociedade, ela está abrindo a BEAC. Oi, Sandra. Oi, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Olá, Sandra. Não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Então, a Sandra perguntou assim, Vanessa, o que nós, enquanto sociedade, podemos fazer para combater essa realidade cruel de informalidade, negativa de direitos trabalhistas, exploração dos motoristas de aplicativos? Por favor. Tem um poema que diz assim, quando vieram retirar os negros, eu não me importei porque eu não era negro. E aí vai uma longa lista. E aí, e aí eu sempre usava quando dava aula, dizia o seguinte, olha, muitas vezes a gente não se importa com determinados temas, porque nós não somos trabalhadores, né? Muitos de vocês são servidores públicos, então a gente não já tem, né, uma remuneração já de certa forma garantida, não vivencia talvez essa instabilidade do mercado de trabalho, se não trabalha em escolas particulares. Então, nós temos que nos colocar sempre que nós somos fundamentalmente seres humanos e que dependemos fundamentalmente do nosso trabalho para viver. Por mais que muitas vezes já tenhamos uma renda garantida, uma condição profissional mais estável, nós também temos que olhar um pouco do lado do outro.
essas plataformas elas nos colocaram um pouco assim em confronto, porque elas penetraram tanto no nosso dia a dia, como a Audrey falou. Ora, é muito fácil. Quando sair daqui, com certeza vou comer um lanche, porque já estou com fome aqui, e vou pedir pelo iFood, porque é por esse horário para eu sair de casa, ou outra plataforma. Mas nós temos que começar a olhar, esse olhar um pouco mais atento, de conversar com essas pessoas e tentar entender a realidade que o outro vive. Então, a partir dessa realidade, das dificuldades que cada um que vive do seu trabalho exclusivamente, é que a gente consegue compreender e se posicionar mais com informação, fundamentalmente. Às vezes eu vejo colegas com quem eu debato, falam assim, mas o cara trabalha quando quer, o meu irmão trabalha quando ele quer, ele faz não sei quantos R$1.000, pode até ser, mas isso é a realidade de um, ele não serve como uma amostra. Quando você faz uma pesquisa séria e vê a realidade dessas pessoas, não tem nenhum milionário, tanto é que nenhum taxista, né, gente? Eu desafio alguém que diga assim, eu conheço taxista que ele era milionário. Se fosse tão bom assim, né, trabalhar com transporte por conta própria, tinha um monte de taxista milionário, mas essa não era a realidade do mercado antes, muito menos agora. Então, eu acho que nós temos que nos voltar mais a esses debates do que acontece na realidade do trabalhador e ver que as proteções que hoje existem, elas vieram com um fundamento. Meu marido, ele diz assim, no período, né, de 2013 a 2000, tarará, no governo Lula, especificamente, nós tivemos um momento de grande aquecimento econômico, né? E nem por isso nós tivemos a legislação trabalhista era a mesma. Nem por isso, naquele momento de aquecimento econômico, nós tivemos retração. Aquela legislação ela impactava negativamente o crescimento econômico do país. Então, a gente tem que começar a filtrar certos discursos que dizem nesse sentido, que o trabalhador tem muita proteção, que se diminuir mais os direitos, vai ter mais emprego. Isso não aconteceu. A gente viu a reforma agora de 2017 e, ao contrário, né? A desproteção para o trabalhador foi muito grande, a instabilidade econômica ao trabalhador piorou e também não melhorou o nível econômico do país. Melhorou para grandes empresas, né? O nível de desigualdade social aumentou muito. Essa reportagem foi ontem do Jornal Nacional, mas a que custo? Né? Tem um nicho da sociedade que vive muito bem, mas a realidade da base, ela vive em situação muito precária. Então, a gente tem que começar, penso eu, a entender e compreender como nós chegamos a esse nível e como o trabalho é importante na vida daquelas pessoas. Obrigada, Vanessa. Olha, a gente já está um pouquinho atrasado, 10 minutinhos, então vou fazer mais 2 perguntas e passo para o William, já em seguida que está com a mão levantada. A Sandra, que fez a pergunta anterior, ela perguntou qual que é a ocorrência desses processos, se são frequentes ou não, esse processo de motoristas de aplicativos, e como que a justiça se posiciona em caso de acidente durante uma corrida. E a Adriana, oi Adriana, dá uma luzinha aí também. A Adriana, nossa grande parceira aqui no TJC, pergunta como estão os trâmites da Lei de Proteção de Dados, da LGPD. E aí depois eu passo para o William, que está com a mão levantada. Pois não, Vanessa. Tá, vou da LGPD. Ela já foi aprovada, mas ainda está esperando o prazo para que comecem as sanções. Acho que começa em agosto ou setembro. Então, ainda está num período em que as empresas estão se adaptando. Eu até já dei aula há mais tempo, não sei qual está sendo a tramitação, mas se a gente começar a observar, eu vou muito aqui a um laboratório e a gente começa a ver, né? Porque antes você mandava a carteirinha do plano para o WhatsApp do atendente, hoje não, já se começa a ter uma forma mais de filtrar a importância de que dados coletamos, porque eu sou responsável por ele. Então, a partir de acho que setembro ou agosto, qualquer vazamento ou intercorrência pode gerar pagamento de multas pesarosas.
a outra, deixa eu lembrar, Audrey, esqueci. Deixa eu só fazer compartilhar uma coisinha com vocês rapidamente, porque já está, né? O tempo já está passando, né? Com relação a essa proteção de dados, Vanessa, eu perguntei sobre isso porque eu tive uma situação com a Uber em 2018, em dezembro, que eu estava em São Paulo, utilizei o aplicativo e eu fui para uma viagem com a família, né, com a minha mãe, minha filha, para compras de Natal, foi na época de Natal, festividades. E daí eu utilizei o aplicativo lá, tá? E num determinado situação que eu estava na rua, caminhando, passeando, e o meu celular só vindo do meu cartão, né, avisando para mim. Percurso autorizado, Uber, tanto. Eu estou aqui na rua, eu não estou usando Uber, entendeu? O que está acontecendo? Aí, beleza, foi alguma coisa. Aí, depois, de novo, autorizado R$16, não falou percurso, né? Compra autorizada, Uber, R$16. E foi vindo uma chuva de compras nesse sentido da Uber. Enfim, resumo da ópera, né? Eu tive que cancelar meu cartão que estava sendo utilizado, né? Que era o cartão que estava no aplicativo, né? Mandei mensagem, porque, como você disse, a gente não consegue falar tudo por meio do aplicativo, manda e-mail, reclamação e tal. Isso daí me gerou um transtorno, porque eu tive que cancelar esse meu cartão de crédito no meio de uma viagem, que eu precisava desse cartão, e entrei com danos contra a Uber. Cheguei em Brasília, coletei as coisas, eles me responderam dizendo que quem estava utilizando aquilo ali era de um nome Roberto, me mandaram um e-mail dizendo, eu só posso dizer para a senhora que o cadastro está em nome de Roberto, e é o mesmo cartão de crédito, seu CPF, parará. Ou seja, os meus dados ali, né, do aplicativo, eles foram, né, sem a segurança necessária, captados por uma pessoa que estava utilizando o meu cartão ali no aplicativo. Então, eu entrei com danos morais, fui atrás, eu mesma fiz petição, entrei lá no fórum, né, dá um trabalhinho e tal, mas, sabe, eu não deixei passar mesmo, não deixei. Então, entrei com um pequeno valor, daí eles não fizeram conciliação, foi para a segunda instância, e na segunda instância, eu repeti as petições, recurso e tal, eles também quiseram imputar a questão para o cartão de crédito, para a empresa, para o banco do cartão, e eu batendo que era questão de tecnologia, que foi uma coisa errada com os meus dados cadastrais. Enfim, resultado, né, eu ganhei a causa, né, na segunda instância, e o desembargador, a pessoa que analisou, o juiz, falou que foi um erro crasso da empresa, né, que se eles são, da mesma forma que eles usam os recursos para terem lucros, eles também têm que usar os recursos financeiros, o que eles ganham, para a questão da segurança de tecnologia. Então, assim, a gente não deve deixar barato, nesse caso, foi uma relação de consumidora com a empresa, com o aplicativo, né, e que eu tive sucesso com isso, porque eu tinha certeza que eu estava, sabe, assim, falei, isso aqui eu estou sendo lesada, e quantos milhões de pessoas estão sendo também e não vão atrás dos seus direitos. Então, só para ilustrar essa questão, tá? Agora as empresas elas têm que... A lei é bastante complexa, mas um dos pontos que elas já começaram a fazer, reparem quando a gente entra num site novo, ele fala assim, aceitar cookies, prosseguir, então eles colocam um termo ali lá genérico, nos autorizando a pesquisar nossos dados de forma indistinta. Isso aí não é adequado perante a legislação, mas faz-se meio contrato de adesão para que a gente diga que a gente concorde com tudo para que eles possam usar nossos dados. A questão da segurança da informação também vai permitir que você, inclusive, provoque que a ANPD, não é a associação,
esqueci o primeiro nome, é Nacional de Proteção de Dados. Autoridade, né? Autoridade. Para que você procure e eles te triem qual foi o caminho que aqueles teus dados foram percorridos. Lá na França, eu estava vendo outro dia um documentário, essa parte é interessante. Falava o seguinte: você tem o direito de ter informações sobre como os seus dados foram utilizados e para que foram utilizados na plataforma. Então, você pode pedir, inclusive, um relatório da sua atuação perante a plataforma. E aí uma moça, ela pediu o relatório dela de atividade perante o Tinder. E aí eles mandaram um calhamaço de papel lá, de todas as interações que ela teve do Tinder ao longo do período em que ela acessou. E aí ela descobriu uma coisa, que o Tinder ele tinha um algoritmo de atração. Então, conforme você era avaliado, você conseguia ver perfis de pessoas que tinham um grau de atratividade parecido ao seu. Então, as pessoas não se viam indistintamente como elas achavam, não. Né? Então, eles criam mecanismos para tornar aquele produto mais interessante ao consumidor, coisas que a gente nem sabe. Igual como eu falei para vocês, o que eles vendem é que é uma relação neutra, né? De oferta e demanda. E quando a gente vai vendo, não é tão assim. Eles fomentam que o consumidor, mesmo quando ele não quer nem quer sair de casa, ele fala assim, toma esse cupom aqui para a viagem que você vai ganhar R$30. Aí você, eu vou R$30, aqui vou ali. Ou então para o trabalhador, se você fizer 10 corridas, a pessoa já está exausta, já fez 15 corridas no dia. Se você fizer mais uma, eu te dou um bônus de R$50. Então, eles modulam os nossos comportamentos a todo momento, e a gente não percebe isso. A outra, Audrey, era a questão da justiça do trabalho, eu acho, né? O que acontece, se são ações comuns ou não, né? Não tenho visto com muita frequência. Eu já até falei com a Aldo, falei, eu tenho hoje uma urgência do iFood, mas quando eu fui ver o processo, não era exatamente do iFood. Há uma grande resistência ainda, porque, primeiro, tem a condenação eventualmente em honorários. Eu vejo uma certa resistência, às vezes, dos trabalhadores, eles querem resolver o problema imediatamente, de uma questão de bloqueio, ou uma questão, como você falou, de não recebi um determinado pagamento, há uma resistência, principalmente agora que há pagamento de honorários, são ações custosas, e a prova é difícil, porque muitos juízes ainda têm uma ideia de que a relação de emprego ela se dá quando tem uma pessoa que te dá ordens, eles não conseguem, muitas vezes, identificar que hoje essas ordens elas são totalmente automatizadas. O ganho também dessas plataformas é que não precisa de pessoas, uma quantidade grande de pessoas para orientar o serviço, porque eles já estabelecem uma padronização e aquela padronização ela se resolve. Os cargos principais não são mais de gerente, de supervisor, são de programadores. Então, os gerentes de operacionais eles ficam monitorando e fazendo ajustes quando há alguns desvios no comportamento do site ou mesmo a modulação de comportamento que eles nos impõem como consumidores e aos trabalhadores não atende o que eles propõem, o que eles esperavam. Então, essa modulação ela é feita pelo sistema, como você bem falou, a gente não consegue falar. São poucos os canais assim realmente oficiais que possibilitam que a gente tenha um contato humano, seja para o trabalhador, seja mesmo para o consumidor. Então, aí eles trabalham muito nessa modulação de comportamento automatizada e oculta, que a gente pensa que a gente está fazendo aquilo que a gente gostaria, mas, na verdade, nosso comportamento está sendo modulado conforme a intenção do site. Né? Quando a gente está... eu pesquisei hoje de manhã maiô de hidrogenato, eu estou bombardeada o dia inteiro com aquilo. Então, acaba me gerando um comportamento de consumo de ver em lojas que eu nem veria, por exemplo, e me instigando sempre a consumir, né? Alguma coisa, ou além daquilo. Geralmente, quando a gente vê no site, fala assim, quem comprou isso também comprou aquilo. A gente fala assim, é legal, mas o que ele está fazendo? Ele está me induzindo para ter um comportamento que eventualmente eu não teria. Isso acontece com o trabalhador. Olha, para a gente finalizar,
O William, você está aí, ele estava com a mão levantada, mas agora não está mais. Será que ele porque ele não quer mais perguntar? A gente fica na Oi, boa dúvida, noite, eu né? estou aqui sim. Pois Oi, não, William. Eu William. estou sem câmera, tá? Desculpa. Não tem problema não, pois não. Doutora Vanessa, inicialmente, parabéns pela apresentação aí, foi bem interessante a colocação do tema, mas eu tenho algumas perguntas, que é o seguinte: primeiro, como é que Mercado Livre tá aí faturando bem, líder de mercado, ele cria um ambiente de negociação, lucra com isso, mas não é responsável pelo negócio, né? E como ele, tem várias outras empresas, a mesma filosofia. Como é que uma empresa cria um sistema onde ela lucra com aquele sistema, mas não se responsabiliza pela relação negocial, né? Isso é uma pergunta. A legislação tem que mudar. O que está sendo feito em relação a isso? A outra questão, né, que, primeiramente, as doutoras, a senhora aí, Vanessa, Audrey, isso está evidente que são juízes diferenciados em relação à classe, porque estão aqui, hoje, fora do seu expediente de trabalho, trazendo a visão de vocês, a formação de vocês para a classe de professores. A minha pergunta é: e os outros juízes? Como é que eles estão sendo preparados para lidar com a nova realidade? Porque a tecnologia veio para ficar. Agora, a legislação ela é estática, né? A sociedade é dinâmica. Então, cadê os projetos de lei, a movimentação para adequar a legislação à nova realidade? Porque o cidadão que pega lá o iFood, coloca a caixa nas costas, sai de bicicleta e é atropelado no meio do percurso para entregar, se ele tivesse carteira assinada, ia ser um acidente de trabalho. Mas como ele não tem, é problema dele. Então, quer dizer, a legislação não atende à realidade. Então, as minhas duas perguntas são essas. Primeiro, como é que as empresas que estão criando tecnologias estão se beneficiando com isso, ficando bilionárias, e não têm responsabilidade sobre o negócio, né? O que está sendo feito em termos de legislação, e como com os juízes, né? Porque a senhora mesma, doutora Vanessa, acabou de falar que muitos juízes ainda têm uma visão de que a relação de emprego tem que ter um mandatário direto, né? Quer dizer, não entende que um programa de computador, um aplicativo, possa dar ordens. Então, gostaria de saber a opinião da senhora. Quanto à preparação dos juízes, né, nós temos as escolas judiciais e esse tema ele tem sido trazido muito em palestras, porque eu tenho certeza que, tal como para os juízes, apesar de ser nossa ferramenta de trabalho, eu acho que para vocês também, muitas coisas que eu falei aqui talvez sejam um pouco novidade. Então, essa mudança de visão do que acontece por trás, ela precisa ser repassada. Então, as escolas judiciais estão trabalhando na preparação dos seus juízes, mas cada magistrado ele vai fazendo a sua interpretação, é uma situação nova, como eu falei, apesar de ter uma gama muito grande de motoristas, numa outra pesquisa que eu vi, mostrava que lá nos Estados Unidos, a Uber era uma das maiores empregadoras, inclusive ficava na frente do Walmart. Vocês imaginam isso? Quer dizer, tem mais motorista da Uber do que empregado do Walmart. Então, se quem tem essa visão de considerar essas plataformas como empregadora, já vê que, por exemplo, aqui no Brasil também seria uma grande empregadora. Então, é uma mudança realmente de paradigma, inclusive dos próprios trabalhadores, que muitos não entendem, não acham interessante procurar o trabalho, porque não se acham empregados, né? Essa mudança de comportamento, ela tem acontecido, mas os volumes de ações não têm sido grandes. Então, nós também dependemos do ajuizamento da ação, para que nós possamos apreciar e formar jurisprudência. Uma colega, ela fez uma pesquisa também na UFMG que foi interessante, que ela constatou o seguinte, que a Uber e a Cabify, elas faziam uma política para não formar jurisprudência favorável. Então, o que eles faziam? Quando eles viam que o juiz tinha um perfil que daria o vínculo de emprego, eles propunham um acordo. Como é um tema muito novo, gera divergência, é difícil para a gente até dizer assim, não faça o acordo, porque
eu dou uma decisão agora, essa decisão pode mudar no segundo grau. Então, a gente ouvia muita notícia de que não havia vínculo de emprego, mas o que eles faziam? Eles faziam uma estratégia por trás de quando eles viam que tinha risco de um juiz, de um tribunal, dar uma decisão desfavorável para eles, eles iam lá e faziam um acordo. Então, essas notícias que apareciam nos sites, por exemplo, geravam uma situação para o trabalhador de que, olha, não adianta entrar com ação contra a Uber porque você não vai ganhar. Então, eles têm essa estratégia também, que é uma estratégia muito danosa para os trabalhadores, porque não consegue formar, essa matéria ela não consegue ser apreciada por um grupo grande de colegas, ela não consegue tomar assento nos sites para que os colegas também possam formar opinião eventualmente diversa. O que você falou no primeiro lugar é um grande dilema, que não é só nacional, é um dilema que está sendo internacionalmente sendo debatido, e a Uber ela atua não só na pressão de fazer acordos, mas ela também, quando tem projeto de lei importante que vai deliberar contra ela, eu me lembro, acho que faz uns 3 anos, 4, ela bancou um horário nobre no Fantástico, e aí fez uma campanha muito grande para que o consumidor votasse na enquete que tinha lá no Congresso contra a contra um projeto de lei que dava direitos aos trabalhadores. Então, como elas têm elas têm uma capacidade financeira muito grande, elas começam a fazer campanhas publicitárias utilizando meios de grande apelo social, para que as pessoas, a maioria de nós vivencie esse dilema. Eu também sou consumidora, eu quero um preço barato para eu pagar, e eu não consigo, muitas vezes, observar outra ponta. Ele dizia assim, era mais ou menos assim, se for aprovado esse projeto, a Uber vai acabar. Aí, quer dizer, já aperta até na mentalidade do trabalhador, porque ele vê ali como sua última fonte de renda. Muitas pessoas não conseguem nem ter empregabilidade mais nesse mercado e ver o Uber, iFood como sua única opção. Então, eles fazem campanhas pesadas de sensibilização para que projetos de leis que sejam favoráveis aos trabalhadores, isso não é só no Brasil não, tá, gente? Lá nos Estados Unidos já tem decisões reconhecendo o vínculo, e a Uber bancou campanhas publicitárias, fez um lobby forte lá na Califórnia para que se colocasse em referendo para que a população votasse se aquela lei deveria ser mantida ou não. Então, eles trabalham nessa dinâmica porque, como você falou, eles se colocam fora da relação padrão. Então, como eles acham que eles atuam num âmbito novo da legislação, eles não podem ficar dentro da caixa. Eles têm que ser regulados de forma diversa. E aí é que eles ganham. Porque se ele não é uma empresa de transporte, ele não paga os mesmos ônus e encargos que quem tem uma empresa de transporte, uma empresa de táxi paga. Então, ele fica nesse limbo ali, né? E ele consegue um forte apoio da sociedade, ainda assim, até mesmo dos trabalhadores. Então, a gente vê que, quando a gente conversa com o trabalhador, o sentimento dele é híbrido. Ao mesmo tempo que ele quer mais direitos, ele quer que haja um pagamento melhor, ele teme que, se isso acontecer, a Uber vai acabar, e essas empresas vão acabar. Então, é um momento muito delicado, e num momento de crise econômica, ele piora, porque as pessoas não têm outras oportunidades. Obrigada, Vanessa. Bom, antes de então finalizar, eu só queria pedir quem puder abrir a câmera para a gente fazer nosso momento foto, nossa foto da noite. Agora a gente só vai se ver semana que vem, né? Vou ficar com saudade de todos. Paulo, Sônia, Rafael, Sanderson, Eleni, Marlise, Raoni. Se puderem também a Sandra, o Divino aparecendo, tudo bem, Divino? Os demais puderem abrir a câmera. Então, quando eu falar 3, a gente dá aquele sorriso bonito, tá bom? Para a gente ficar bem lindo na foto, tá bom? Então, 1, 2, 3.
Ah, eu adoro essa foto. Gente, é uma pena, né, que a gente pode ficar discutindo esse assunto. Tem tanta coisa que a gente Sanderson, grande falar. abraço, Sanderson. Oi, Adriana, um abraço, tudo bem? Bom rever amigos, né? De longas datas. É bom Isso, mesmo, exatamente. Prazer te rever. ainda mais Também, nesse período abraço. de pandemia, né? Ai, que melhor É, ainda. Bom, eu gostaria de agradecer muito, Vanessa, a sua participação Doutora aqui Adriana foi hoje. minha chefe, viu? É? Hoje foi boa, chefe? Porque se ela fez assédio moral, a gente vai fazer uma aula no próximo Foi curso. Aprendi muito com essa Ah, grande então tá profissional. bom, então bom. Ficou bem, André. muito querido, Sanderson. Nossa, parceiraço. Mas, Vanessa, muito obrigada. Foi uma aula ótima. Você trouxe referências muito concretas para a gente, exemplos, né? Mexeu conosco, nos botou para refletir. Eu tenho certeza que produzirá bons frutos. Eu agradeço muito. Muito realmente, e assim, você sempre nos ajuda muito, é uma associada da Matra 10, registrada, que é sempre muito colaborativa, parceira da Matra 10, e ainda mais agora, mesmo grávida, sabe que gravidez de gêmeos é um agito, está aqui conosco à noite, depois de um dia agitado de audiência. Muito obrigada. Eu agradeço também a cada um dos professores, cada uma das professoras, eu fico tão feliz em vê-los. Se cuidem bem, quem não vacinou, a vacina está chegando, e se Deus quiser, semana que vem a gente se vê aqui novamente, na próxima segunda, tá bom? Então, a todos, uma boa noite, muitíssimo obrigada. Boa noite, beijo. Obrigada, boa noite. Obrigada, Vanessa, excelente. Cuidem-se, que nós precisamos muito de vocês. É isso aí. Isso.